Irmãos amados, boa noite, graça e paz da parte do nosso Deus, a nossa gratidão a Ele por estarmos mais uma vez tendo a oportunidade, o privilégio de ouvirmos a palavra e também de nós estarmos nos edificando nela. Eu quero nesse momento fazer uma oração e agradecer a Deus pela semana, pelos dias que estamos tendo na presença dEle e que Ele possa realmente sustentar as nossas vidas mais e mais. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor nos assiste, porque o Senhor cuida de nós. Louvado seja o teu santo nome pelas maravilhas, pelas bênçãos que tens operado na vida do teu povo e em especial, ó Deus, pelas bênçãos advindas das respostas às nossas orações. Graças te damos por isso e continuamos, ó Deus, a suplicar a tua bênção sobre as nossas vidas no nome de Jesus. Amém. Nós estaremos ouvindo nesse momento uma música de louvor e adoração ao nosso Deus. Não vou ficar sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Ah, eu sou feliz, agora eu vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavando meu pecado, e desta forma agora salvo estou. Ah, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Ah, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. 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 Bem, irmãos, vamos abrir então as nossas Bíblias. Se você estiver com a sua Bíblia em mãos, abra no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38, e eu quero fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 8, que você possa acompanhar atentamente. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado.
Queridos irmãos, esse texto aqui, especificamente eu quero falar a respeito da eficácia da oração na vida dos filhos de Deus. A eficácia da oração na vida dos filhos de Deus. Eu já ouvi relatos de pessoas, e não foram poucos, de pessoas fazendo menção de que as suas orações não passavam do teto. Pelo fato das pessoas terem ou não terem os seus pedidos respondidos segundo aquilo que, humanamente falando, nós planejamos diante de Deus, ou pelo fato das coisas não acontecerem de acordo com aquilo que nós queremos, muitas vezes as pessoas desabafam dizendo: a minha oração ou as nossas orações, elas não estão passando do teto, elas não estão chegando até Deus. Uma coisa que a gente precisa aprender, ou dentre várias, ou vários ensinamentos que temos acerca da oração, um deles é: nós não podemos limitar Deus como se Ele fosse humano, de acordo com as nossas percepções ou as nossas desilusões, os nossos fracassos, aquilo que não conseguimos realizar. Porque dessa maneira, quando nós pronunciamos assim, olha, as nossas orações não estão passando do teto, nós estamos então nos referindo a Deus como se Ele fosse, digamos, surdo, como se Deus não estivesse com os seus ouvidos atentos. O profeta Isaías mesmo, no capítulo 59, ele diz que Deus não está surdo para que ele não possa ouvir. Então é diferente quando nós falamos que as nossas orações não passam do teto, nós podemos dizer isso em relação às nossas atitudes, em relação ao nosso comportamento, mas não em relação ao fato de que provavelmente Deus não esteja ouvindo. Porque esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele fala exatamente de um Deus que ouve todas as coisas, de um Deus que escuta todas as coisas. E aqui está o versículo principal, né, de todos esses versículos que nós lemos. O versículo principal diz assim, né, vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então, duas coisas importantíssimas. Deus ouviu a oração, mas Deus também viu as lágrimas do rei. Essas lágrimas do rei representavam um arrependimento sincero. Então Deus enxergou o íntimo do coração do rei. Deus viu realmente aquilo que o coração do rei passava, aquilo que ele vivia. Então eu quero pensar nesse texto exatamente dessa maneira, o Deus que ouve as nossas orações. Nós, nos últimos tempos, nós temos passado por experiências agradabilíssimas em relação àquilo que temos orado, aquilo que temos colocado diante de Deus, e Ele tem respondido. Eu não preciso aqui fazer um relato de todas as coisas, mas a própria igreja, ou você aí que não faz parte da igreja especificamente, mas tem experiência com Deus, tem intimidade com Deus, tem vida com Deus, tem comunhão com Deus e congrega, e tem a certeza de que Deus é o Deus da sua vida, tem a certeza de que a palavra dele é a palavra absoluta, regra de fé e prática, tem adotado isso no seu viver diário e tem tido experiências verdadeiras e maravilhosas com Deus. Você também tem vivenciado isso. Deus ouve as orações e Ele não só ouve, como Ele responde. Aqui o texto faz um relato de que o rei Ezequias havia adoecido de uma enfermidade mortal. Nós também somos doentes de uma enfermidade mortal que se chama pecado. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, em sua infinita graça, Deus, em sua infinita sabedoria, enviou o seu Filho Jesus para que pudéssemos ser salvos, curados e
ao mesmo tempo nós pudéssemos alcançar em Cristo Jesus a vida eterna. Mas aqui eu estou me referindo a uma doença física. E nada pior do que o que aconteceu com o rei Ezequias, quando o profeta chega até ele e lhe sentencia de morte. Ou seja, põe em ordem a tua casa. Nós precisamos olhar para esse texto também como uma referência à nossa vida. E aqui a referência é pôr em ordem a nossa casa, a casa espiritual, a nossa vida, o nosso coração, aquilo que somos, aquilo que temos vivido, aquilo que temos feito diante de Deus, e ao mesmo tempo a expectativa de que nós estamos sendo agradáveis ao nosso Deus. E na verdade aqui o rei Ezequias não estava, portanto, vivendo segundo a vontade de Deus. Tudo aquilo que ele havia conquistado, tudo aquilo que ele havia feito, o armamento bélico adquirido, as vitórias, as guerras, as batalhas, o rei estava trazendo tudo isso para si. A arrogância, a soberba, a vaidade haviam tomado conta do rei. Então ele estava muito vaidoso e em decorrência disso Deus agora coloca o rei diante de uma situação difícil. Manda o profeta para dar essa sentença de morte. Põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Nós precisamos ao longo da nossa vida também pensar como que está a casa da nossa vida, como que está a casa em nós, representada pelo nosso coração, pelas nossas motivações, pela nossa conduta, pelo nosso comportamento. E agora então, o profeta é orientado para chegar diante de Deus e diante do rei e dar essa notícia da parte de Deus. E que notícia dura, que notícia difícil. E aí é que entra, portanto, a ação de Deus. O rei, sabendo o Deus a quem ele amava, o Deus a quem ele servia, diz o texto que ele vira-se contra a parede e vai orar. Versículo 2: Então virou o rei Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Diante das lutas que temos vivido, diante das principais dificuldades enfrentadas por nós, nós não podemos e não devemos colocar em descrédito as nossas orações ou não colocar em descrédito a ação de um Deus que ouve, de um Deus que escuta, de um Deus que vê. E o rei Ezequias agora, ele se coloca e ele começa a se lamentar diante de Deus, fazendo um retrospecto daquilo que ele havia sido. E é claro que Deus sabia, Deus conhece, o texto mesmo diz que Deus vê, Deus viu a lágrima sincera do rei. E aqui o texto então no versículo 3, ele diz: lembra-te, Senhor, eu te peço, andei diante de ti com fidelidade. O rei havia de fato andado com fidelidade diante de Deus e ele agora expõe isso na presença dele. Ele continua dizendo: com inteireza de coração, eu fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Deus viu as lágrimas, Deus viu a sinceridade e Deus viu o arrependimento no coração, na vida do rei Ezequias. É por isso que o rei ora confiante. O texto segue então nos dizendo que ao mesmo tempo em que o profeta agora começa a se retirar, em que ele sai, o rei então recebe a notícia impactante, dizendo: volta e vai lá e dize a ele que eu vou fazer isso e isso na vida dele. Quando nós lemos lá no segundo livro dos Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 11, quando lemos 2 Crônicas 32, de 24 a 31, nós vamos encontrar esse mesmo episódio e lá os autores então vai dizer isso, que antes mesmo que o profeta chegasse ao centro da cidade, ele então diz: volta lá e vai dizer isso ao rei: eu ouvi a tua oração.
É exatamente aqui que nós precisamos ter a certeza de que Deus ouve a nossa oração. Por isso nós não podemos desistir de orar. Por isso nós não podemos deixar de orar. Por isso nós temos que buscar a Deus em face principalmente da nossa vida com Ele e aquilo que nós sabemos que andamos errado diante dEle. Independentemente de qualquer aspecto, a nossa oração, a oração de confissão, a oração em que nós nos expomos diante de Deus, a oração em que nós abrimos o nosso coração diante de Deus, nós precisamos ter a certeza, nós precisamos ter a convicção de que Deus ouve, de que Deus nos assiste, de que Deus nos acolhe por intermédio das orações. Versículo de número 5 diz assim: vai e dize a Ezequias. Ou seja, Deus estava atento ao que o rei Ezequias havia dito. Deus estava atento a cada palavra pronunciada pelo rei Ezequias. Mas Deus estava atento também ao que se passava no íntimo, no coração da vida do rei Ezequias. É tanto que Deus então diz assim: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E como resposta, o rei Ezequias tem a informação: eu vou acrescentar aos teus dias mais 15 anos. Que notícia extraordinária, que notícia surpreendente e imediata. O rei não precisou esperar muito tempo. Muitas vezes nós somos levados por Deus a ter que aguardar um momento. Nós precisamos esperar. E quando Deus nos leva a esperar, não indica que Deus não está ouvindo a nossa oração, não indica que a nossa oração não está passando do teto como nós falamos. Aqui o rei Ezequias foi privilegiado, foi contemplado com a resposta imediata. Porque antes que o profeta deixasse a cidade, antes que o profeta deixasse aquelas mediações, Deus então chama ele e diz: volta e dê essa informação ao rei Ezequias. Eu ouvi a tua oração. Por isso você não deve desistir. Por isso você não deve deixar de orar. Quantas pessoas têm dito: eu não vou nem mais orar, porque Deus não tem ouvido. Porque Deus não tem respondido às minhas orações. Continue orando, continue insistindo, continue sendo perseverante, continue buscando. E há aqueles que, como a palavra diz, mortos nos delitos e pecados, precisam mesmo orar para pedir vida em Jesus, para pedir vida oriunda da salvação em Cristo Jesus. Portanto, meu querido irmão, meu querido amigo ouvinte da palavra de Deus, não desista de orar. Creia no poder da oração, creia na eficácia da oração. Deus concede bênçãos infinitas, infindas, oriundas das nossas orações como respostas a elas. E aqui Deus então diz: eu estarei te concedendo 15 anos a mais, eu vou te livrar das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade, e o sinal que eu lhe darei é que vou retroceder 10 graus. No relógio de Acás, era uma espécie de um relógio de sol que ficava num lance da escada, na casa, no palácio do rei. Antigamente as civilizações, principalmente as civilizações babilônicas, utilizavam muito essa espécie de relógio. Então a luz, de acordo com o declinar do sol, então Deus diz: eu vou retroceder 10 graus para te dar 15 anos a mais de vida. Deus é surpreendente. Deus é maravilhoso. Por isso não desanime. Olhe o que Deus foi capaz de fazer. Assim retrocedeu o sol os 10 graus
que já havia declinado. Deus faz o sol voltar, o relógio voltar, o relógio retroceder para atender aquela oração, o pedido do rei. Por isso ore, por isso busque a Deus, se curve diante dele, se volte o seu rosto contra a parede e ore sinceramente, porque Deus está atento, ouvindo a sua oração, mas Deus também está vendo as suas lágrimas sinceras, Deus está vendo o seu coração. Que Deus assim te abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome, a nossa gratidão, porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor não só as ouve, como o Senhor também responde segundo a tua vontade, segundo os teus planos, segundo o teu querer para cada um de nós. Por isso, Deus, não permita que nós venhamos a desistir de orar, a falar contigo, a te buscar e a estarmos verdadeiramente, ó Deus, fazendo a tua vontade conforme o teu querer, conforme a tua palavra. Assim como o Senhor operou na vida do rei Ezequias, ouvindo a oração do teu servo, ouça também, Deus, a oração do teu povo. Nós sabemos que o Senhor já tem feito isso e sabemos não só que o Senhor tem feito, como o Senhor também tem respondido de acordo com a tua vontade soberana. A nossa gratidão, porque o Senhor tem respondido às orações do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém.